é Fábio Almeida. Eu estou olhando o celular aqui, mas não é porque eu estou desatento aqui, né? Essas coisas assim. Estou olhando o celular por um simples detalhe. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que sai hoje, ela que fala sobre a feira aqui, ela diz uma coisa que é muito importante para a gente, que gerou esse tema. Opa, cadê o nosso? Legal. Que gerou esse tema aqui. Você na mídia. Eu vou ler aqui a capa da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que fez uma edição especial sobre a nossa Feira do Empreendedor aqui no Sebrae. Diz o seguinte, vou até aumentar. Olha a capa da revista. Pequenas Empresas, Grandes Negócios leva inspiração, imaginação, né? Criatividade e competição de startups para a Feira do Empreendedor. Né? Ou seja, o que eles estão direcionando aqui? Imaginação, criatividade, originalidade. Que as empresas, no caso startups, são empresas de tecnologia como conceito, mas isso vale para toda a nossa turma de empresas, até porque muitas empresas são sustentadas por tecnologia, né? Se a gente pensar uma Lan House no passado, ela era uma empresa de tecnologia, ela só não sabia disso, por isso que ela ficou parada no tempo, porque ela poderia ter se expandido muito, né? Enfim, mas eu achei interessante levantar e lembrar isso aqui está na capa da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Dá para olhar nas bancas e até consultar em alguma biblioteca por aí. Essa ideia de inspiração e competição, algo assim essencial para o empreendedor que não tem um departamento de mídia, de comunicação, uma agência de propaganda completa que uma grande empresa contrata para trabalhar a informação dessa empresa, né? Então todos aqui, como que é? Vocês têm empresas, são profissionais liberais, estão procurando emprego, como que é o seu caminho aqui? Estética, a sua área é? Doces, delícias, a sua área é? Eu estou estudando administração. Ótimo, ó que maravilha. Coaching. A Raquel deu uma palestra antes da minha aqui, há 1 hora atrás, essencial também para o mundo das microempresas. A sua área qual é? Tecnologia. E a sua? Que maravilha, hein? Legal. Dança é criatividade, é emoção, é movimento, é criar coisas que não existem, né? Você vai criar a cada espetáculo algo novo. Legal. A sua área qual é? Estética também. Bom ramo, hein? E a sua? Tecnologia. Ótimo. Uma parceria completa aí, né? Então, bom, vamos lá. Chega de papo, vamos trabalhar aqui. Olha, quando eu pensei esse tema aqui, você na mídia, eu pensei justamente para esses ramos que não dispõem de uma agência de propaganda, uma estrutura grande para poder sustentar e expandir seu negócio na comunicação, né? Hoje em dia as pessoas falam muito assim, redes sociais, aí o microempreendedor fica lá na rede social, compre, 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 o melhor da região, compre, 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 a melhor da vila e tal. Com todo esse... Deixa eu mudar seu microfone aqui. Só que o que acontece? Como a rede social tem uma massa de pessoas imensa, todo mundo falando a mesma coisa, acabou que neutraliza pela indiferença. E aí falta o quê? Falta a nossa inspiração, a inspiração que a capa da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios está manifestando. Gente, vocês são diversos, tem uma variabilidade imensa de pessoas e culturas,
de locais, tem gente que vem de... Eu não vou perguntar de novo, mas provavelmente nem todos aqui são paulistanos da Gema, não é isso? E se são, existem pessoas próximas de Jundiaí que têm uma cultura completamente diferente, né? Então essa dinâmica toda é isso que está necessitando, essa manifestação de você na mídia. Agora, esse você não precisa ser o seu rosto, o seu é lindo, bonito, maravilhoso, né? Mas não precisa ser o seu rosto, mas a sua história, a sua inspiração, a sua força, a sua mecânica de relação com aquele produto. As pessoas querem saber como que aquilo surgiu. Ah, interessante, mas você vende, digamos, uma borracharia, ótimo, mas como é que você entrou nesse ramo? Se a pessoa diz, olha, eu herdei essa borracharia do meu avô, que era o principal borracheiro do bairro, tal, 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 e eu fiz essa sofisticação toda. Os clientes todos vão para lá. Agora, se ele simplesmente diz, eu tenho essa borracharia porque comprei o imóvel e tinha borracharia e pronto. Tá, legal, mas perde um pouco do envolvimento, né? Então é nesse campo assim do conteúdo da comunicação que eu criei essa palestra aqui. Eu criei uma espécie até de workshop para a gente pensar juntos as coisas. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho rápido da minha história. Eu sou jornalista, mas eu tenho um campo assim muito variado de trabalho. Eu comecei trabalhando como o que chama videomaker, que é um profissional que faz tudo no vídeo. Ele grava, edita, escreve roteiro, publica, distribui, vende fitas e tal. Então, todo um campo variado, tanto de tecnologia com conteúdo, né? Nessa área do documentário eu trabalhei bastante. Trabalhei com cinema, com videoarte, como documentarista da TV Cultura, vendas de área comercial, vendas de projetos para emissoras de TV, canais a cabo, Discovery, National, esses canais. Divulgação científica, uma época eu fiz um curso uma pós-graduação em comunicação científica, para entender o que os cientistas estão fazendo, essa tecnologia toda. E, gente, o mundo da ciência é bárbaro. Que puderem, estudem, que ali é como se fossem assim, os descobridores dos novos mundos. Fantástico. E vídeo empresarial, sempre trabalhei com isso, sempre fiz vídeos para empresas, vídeos institucionais, recriando o vídeo institucional, né? E ultimamente sou um empreendedor, crio empresas, mas todas ligadas a esse campo, vídeos. E uma coisa que não está aqui é que eu também faço vários trabalhos para o Teatro Municipal, gravando os espetáculos de dança do Balé da cidade de São Paulo. Que não sei se vocês conhecem, um patrimônio da cidade, a cada espetáculo é a recriação total de movimentos, de tudo. Nenhum espetáculo é igual ao outro. Fantástico, vale a pena ir. Então tudo isso me dá um repertório para trazer para o empreendedor, porque eu falei, opa, existe uma chave interessante aqui que o empreendedor pode usufruir de uma tecnologia variada, só que ele não pode correr riscos, ele não pode dizer que eventualmente o trabalho de estética, enfim, alguma coisa que possa depreciar o seu trabalho de estética, o seu trabalho dentro de uma área, você não pode jogar contra você. E conversando um pouquinho nos bastidores aqui com a nossa querida coaching de plantão, ela me disse assim, olha, isso é exatamente como coaching, ele não pode tentar fazer as coisas sozinho, ele precisa ter alguém de fora que tem uma visão para enxergar o roteiro dele, né? Então é nesse sentido que o trabalho de comunicação é um olhar para a empresa e destacar dela as melhores histórias, porque são essas histórias que vão levar o consumidor a ter simpatia, a gostar, pô, eu gosto daquele bar, pô, ele leva lá, uma pessoa interessante, veio do Piauí, montou o bar e está no mesmo lugar até hoje, ele coloca as fotos dos familiares dele, acho interessante aquilo. É diferente de um bar, que uma casa de sucos de franquia, que ele compra e fica no balcão esperando o cliente lá. Em geral tem público, porque São Paulo é muito cheio, tudo isso, mas ele sempre vai estar ganhando menos do que ele poderia. A possibilidade dele abrir uma segunda loja é pouco forte, pouco intensa. Mas vamos lá, isso aqui... uma coisa, eu trabalhei muito em entrevistas.
que é a revelação de história das pessoas, gravar entrevistas. E por incrível que pareça, se eu fizer uma entrevista com a nossa coaching, ela vai me dizer uma coisa. Se você fizer uma entrevista com ela, ela vai te dizer outra coisa. Se você fizer uma entrevista com ela, ela vai manifestar outros assuntos. Agora, por que isso? É o mundo da psicologia, dos encontros. Tem entrevistas que você encontra a pessoa e bate. Ela conta coisas que ela não ia contar. E vocês veem isso com os clientes. Tem cliente que bate o encontro, ele confia em você, ele te conta o que ele precisa. Tem outros que vêm ali só perguntar o preço e quer ir embora. Né? Porque a pessoa precisa estar dentro desse enredo de histórias. Né? Isso é a parte da entrevista, da captação de informação. E a parte de exposição da informação, ela passa por um processo chamado edição, que pode ser a edição de um texto, de uma fotografia, que ela pode ser recortada, como pode ser a edição de vídeo, que você reconstrói a lógica de uma sequência gravada do vídeo. Né? Enfim, vamos em frente. Então, eu quero dizer que tudo aquilo está na minha imaginação quando eu penso um processo de comunicação para uma empresa. Nós estamos aqui no ambiente Feira do Sebrae, todo esse imenso campo de variáveis que a gente tem aqui. Tem empresas de todos os tipos, profissionais de todos os tipos, atualizados, desatualizados, todo esse campo, né? O que o empresário hoje quer pensar com o cliente dele? Ele gostaria de dizer, eu gostaria que o meu cliente chegasse aqui na minha loja e falasse, pô, essa aqui é bacana, eu quero comprar esse produto. Eu gostaria de ir nesse restaurante porque ele é saudável para mim. Vamos ver algumas histórias aqui que o empresário, dono de um restaurante, poderia gostar. Peraí, já volto aí. Vou pular para o extra aqui, ó. Eu queria entrar aqui. Vocês sabem que é o Oceano Vermelho, né? O Oceano Vermelho é aquele assim que todo mundo fica na competitividade de preços. Alguém dá um preço, você dá o preço mais baixo, preço mais baixo, preço mais baixo. Então você fica brigando com aquilo. Agora, como sair daquilo? É trazer uma história pessoal, uma história da sua empresa ou do seu produto. O que o dono de um restaurante gostaria? Olha, quero que ele imagine que no meu restaurante ele vai adorar a comida e o atendimento. Está pequeno aqui, mas eu vou ler. Quero que ele imagine que indo ao meu restaurante, ele não vai pensar em procurar um preço menor. Acha justo o valor. Quero que ele imagine que indo ao meu restaurante, os seus amigos irão valorizá-lo e pode encontrar pessoas interessantes em outros locais. Mais interessantes que em outros locais. Isso aqui. Quero que ele imagine que o alimento é saudável e evita aumento de peso. Tudo isso é que o dono de um restaurante gostaria de ter ali aquela exclusividade. Agora, como fazer isso? Vamos ler mais uma aqui. Ó. Quero que ele imagine que indo ao meu restaurante, ninguém no trabalho vai encontrá-lo. pois há mesas individuais no andar superior. Ou seja, tem perfil para tudo. Aí você define o seu perfil e cria uma história para ele. Bacana isso, né? E essa história tem que estar toda atrelada ao seu restaurante, ao seu ambiente, ao seu local de vendas, né? A sua informação. Vamos lá, vamos ver o que temos aqui. Tudo isso tem a ver com essa ideia de acolhimento. É como a igreja. O Papa disse isso. Ele falou, a igreja, o Papa Francisco, ele disse o seguinte: a igreja deve voltar a ser mãe, porque ela foi se fechando e deixou de ser mãe da comunidade, deixou de se relacionar com a comunidade. E quem mais entende de comunicação é a nossa igreja católica. Né? Então, como gerar essa relação valiosa entre o consumidor e o ponto de venda? É encontrar histórias, né? Criar dentro disso uma informação roteirizada. E aí voltamos naquela ideia, não adianta gritar, compre, 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 porque está todo mundo gritando isso. Se você tem que gritar alguma coisa diferente. Né? Melhor dizer,
para aqueles clientes do restaurante. Melhor dizer, a cada dia, novos sabores para você descobrir. Novos sabores para você descobrir. O chefe X trouxe temperos especiais do sul. Opa, todo mundo vai querer aquilo, né? Tem uma diferença nessa história do compre o melhor da região. Ou então, vegetais frescos que o antigo feirante Y sabe escolher e cortar. Talvez um oriental especialista no corte, alguma coisa assim. Ou a cozinheira Z, que pensa na sua saúde. Entende como tem histórias? Em todos esses, o chefe X, o feirante Y e a cozinheira Z são pessoas, e essas histórias são pertinentes das pessoas. Então é aí que está o mote da questão. Não adianta gritar, porque senão você fica dentro do Oceano Vermelho, que é essa coisa predatória, quem dá o preço mais baixo, e aí você nunca consegue crescer. É sempre, o público é o mesmo para menor, é muito difícil essa relação. Então vamos aproveitar a inspiração toda que o Sebrae aí nos convida para trabalhar. Mas, vamos lá, as coisas não terminam por aí. E aí, você falou, você na mídia, recursos para fazer tudo isso acontecer, e aí, quais são esses recursos? Né? Tá faltando aí uma parte da palestra. Vamos lá. Só tá voltando aqui. Elementos. Você, na mídia, recursos para gerar informação e reputação na empresa. Né? Pensa assim, você põe uma postagem no sua rede social, sua mídia social. O que acontece? Ah, legal, as pessoas dão curtir, isso reverte em compras. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o impacto é muito pequeno, porque a origem dessa postagem é você mesmo. Por mais que você diga alguma coisa, é você mesmo. Então, quando eu digo aqui, você na mídia, ok, você já colocou na rede social. Agora, quando eu digo essa palavra aqui, recursos, ou melhor, essa palavra aqui, gerar, estou trabalhando com uma ideia que é a mídia espontânea, né? Como que a gente vai gerar essa mídia espontânea? A mídia espontânea é o seguinte, eu digo uma coisa e outros que eu não controlo dizem que eu estou bem, dizem informações valiosas, publicam post, escrevem que ótimo, já comprei o meu. Ou republicam aquele post em outros lugares que você não tem controle. Né? Agora eu vou dar só uma aula aqui de princípio da mídia. Isso. Mídia, em geral, é isso. Mídia proprietária. É o seu canal, é o seu post, é o seu folheto, e você escreve o que você quiser nele. E você entrega, isso é a mídia proprietária. Mídia paga é o anúncio que você faz numa revista. Você pega e anuncia o seu centro de estética, alguma coisa, na revista. É a mídia paga. Agora, a mídia espontânea é quando você é notícia, quando você cai no boca a boca, quando as pessoas contam, poxa, eu gostei de almoçar lá. Você sabia? Porque os vegetais são plantados no próprio terreno do restaurante. O restaurante tem uma horta própria, que planta temperos, tudo, e a gente pode até visitar. Nossa, seria maravilhoso um restaurante como esse. Ou seja, aqui você tem uma mídia espontânea que as pessoas vão contar a sua história. E é preciso descobrir a sua história, roteirizar a sua história para que ela possa ir para a comunicação com algo diferente, com um ponto de vista diferente, que você vai conseguir valorizar seu produto, valorizar sua história como empreendedor. Aí sim você é reconhecido e tudo isso passa realmente a ter uma dinâmica de vendas e sair do neutralizado pela indiferença, que é essa ideia do compre aqui que é o melhor da região. Isso é muito batido, por mais que você fique postando isso, não vai ter muita diferença mais. Bom, então, voltando aqui. Então, você na mídia, gerar
mídia espontânea, né? Informação é o nosso roteiro, né? Recursos, né? Recursos é o meu trabalho, é o que exatamente nós temos para gerar isso. Existe no mundo, quais são os recursos que vocês já têm? Mídias sociais, Face, Instagram, YouTube, Twitter, uma série de redes sociais que você pode transformar em mídias sociais, né? Criar canais específicos. Vamos lá. Então, a resposta para criar esses canais é você. É o seu perfil, é a sua história, como você se envolveu com aquele produto, de onde ele surgiu, para onde você trouxe aquele produto. Ele foi criado por você, ele veio de outro lugar, você comprou de um outro país, né? Tudo tem uma história própria. E essa história própria é que ela vai virar um roteiro de comunicação. Né? Passamos aqui pelos preços, passamos aqui pelas soluções, né? Deixa eu ver se eu quero dizer um negócio. Vou falar aqui geral. Vou dar uma ideia da influência aqui do geral. O mídia espontâneo, ele tem um alto valor de reconhecimento, só que ele está sujeito a análises públicas, que são o curtir, positivo, negativo, fala bem, fala mal, né? Então é perigosíssimo você falar, então vou jogar toda a minha vida na internet, eu vou abrir um canal de vídeo e vou ficar falando. Isso é perigosíssimo, porque ao mesmo tempo que essas informações podem ser a favor do seu produto, elas podem se juntar com outros campos, outras linhas do mundo da comunicação e virar algo que vai depreciar a sua imagem e o seu público. E você está colocando em risco a própria empresa. O tempo das redes sociais serem novidades já passou. Não dá para você correr muito risco, né? Então ele está sujeito à análise pública. Então, essa missão é uma missão para especialistas. E os especialistas é que são as pessoas da comunicação. Então, você não pode correr o risco de jogar na rede social questões que podem depreciar a imagem da sua empresa. Muitas vezes assim, os publicitários dizem sempre assim, comunicação não é coisa que se faça em casa, porque é algo tão especial, que precisa ser tão reelaborado, que você não pode sair fazendo dentro de casa, dentro do seu setor, porque pode acontecer uma falta de visão externa. E é para isso que existem os comunicadores, e é para isso que essa é a missão dos especialistas, visão externa, né? Bom, esse é o universo. Agora faltou falar dos recursos, né? Alguma dúvida aqui, algum comentário? Isso serve para os seus negócios? Dá uma esclarecida. Boa. A questão que o microempresário do mundo da tecnologia me perguntou eu estou falando aqui de produtos, mas e no caso de quem trabalha com tecnologia e vende serviços de tecnologia? E como é essa questão, né? Mesmo assim, os serviços de tecnologia, os serviços em geral, que não são um produto específico que você possa contar, medir, pegar, descrever, mas os serviços são chamados do intangível. Você não consegue encontrar ali uma história física dele, mas você tem todo um mundo de inter-relações abstratas que ele está tendo, que ele está provocando. Por exemplo, serviços de tecnologia, está ligado a toda a história do mundo da tecnologia. Está ligado a histórias de grandes personalidades como Steve Jobs, o Bill Gates, Microsoft, os brasileiros da tecnologia,
as histórias de descobertas, né? Então, todo esse pacote de informação é possível analisar e criar relações que vão agregar valor e destaque e originalidade para a história dessa empresa e desse serviço, mesmo sendo ele um pouco, então, digamos, pensar num serviço de softwares de contabilidade para restaurantes, né? Um serviço de manutenção ali. Como é que eu posso engrandecer isso? Há muitas maneiras. Por exemplo, apesar de ser um produto que trabalha dentro de uma coisa muito insossa, entre aspas, né, para dizer assim, ele não tem ali, você vai ficar inventando uma coisa que não é para inventar, ele é para cumprir uma missão. Opa, aí já tem uma boa história, esse software cumpre a missão. Aí você tem toda uma lista de roteiros para começar a desenvolver uma história desse produto com originalidade em relação aos concorrentes. É sempre importante analisar o que os concorrentes estão comunicando, ou melhor, eles não estão comunicando, né? Então, essa é uma pergunta interessante, porque a gente sempre fala de produto porque os exemplos são mais palpáveis, mas os serviços, uma empresa de artes, como a empresa de dança que ele mencionou, importantíssimo, porque o mundo chama indústria criativa, economia criativa, né? Que é uma economia que lida com produtos extremamente originais que não foram lançados e precisa cativar o público do ponto de vista de histórias narrativas, o que o público vai encontrar lá. E essas histórias que estão lá no palco, sendo dançadas, tudo, elas precisam se conectar com as histórias do dia a dia. As pessoas ficam em pé no palco, mas elas ficam em pé no ônibus também. Então, quem sabe não tem ligações de conexões. Porque, olha só, eu falo muito isso nas empresas. Eles querem, o departamento de RH gosta que o funcionário cumpra um determinado padrão de comportamento dentro de uma empresa. Mas eles esquecem que aquele profissional chegou ali às 8 da manhã, mas ele saiu de casa com um despertador quebrado muitas vezes, pegou um ônibus, encontrou uma série de pessoas falando de hip hop, desceu, encontrou uma batida de carro, a polícia fazendo uma correção de alguém mais exaltado na rua, ele foi prensado, muitas vezes ele foi roubado, muitas vezes ele encontrou uma pessoa maravilhosa, um parente dele que ele não via há muito tempo naquela multidão da cidade, e depois ele entra na fábrica, ele tem que se transformar. Não, o profissional é o mesmo. Ele ouviu música, ele encontrou o ônibus cheio, lotado, ar-condicionado, toda essa questão está com ele. E a fábrica não consegue fazer disso o mesmo ambiente, valorizar a vida dele que ele tem nesse ambiente da corporação. Ela quer que ele, em 5 minutos, ele mude e passe a ser um funcionário. Depois ele volta e passa a ser a vida dele. Isso não existe, né? A pessoa que está lá fazendo uma determinada função na empresa é a mesma pessoa que pegou um ônibus há 10 minutos. Né? Então a empresa precisa trazer esses repertórios, a música, todos esses conflitos para serem conversados dentro da empresa, dentro do ambiente. E não isolar e criar um ambiente hermético. Né? Vocês devem ter colaboradores também, isso é importante. Observar que campo espiritual ele está atuando naquele momento, o que ele está sentindo. E falar para ele, fique tranquilo, mas nós vamos vencer esse desafio. Esses dramas acontecem, vamos em frente. Né? Então, mais alguma questão? Tchan, 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 tchan. Oi? Ah, sim, tá, agenda. Obrigado, viu? Obrigada. Bom, então vou fazer uma conclusão aqui. Vocês já entenderam que há um campo imenso de criatividade, mesmo para empresas que trabalham com pontos específicos. Né? E aí faltou a gente falar dos... o ar-condicionado aí. Aí a gente precisou falar dos recursos.
Que recursos existem para a gente fazer isso? Eu acho assim, a primeira coisa é encontrar uma pessoa de comunicação que te dê um outro olhar para a sua empresa, que consiga observar e ver assim, o que tem de valor para a sociedade, o que você pode contribuir, o que essa empresa contribui para a sociedade, no sentido de trazer uma inspiração, uma missão. Olha, estamos aqui para fazer as coisas corretas, não estamos para deixar pontos falhos no produto. Tudo isso são questões que podem ser desenvolvidas, roteirizadas e distribuídas para gerar impacto na imprensa. Quando você aparece no jornal, vale muito mais do que uma rede social. Então, o que nós temos? Nós temos ferramentas de fazer com que você apareça no jornal, numa revista Exame Informática, no UOL Empresas, em determinados pontos. Veja só. Quais são as linguagens que as pessoas se relacionam? Elas se relacionam com textos, então tem revistas, jornais, sites que publicam textos. Elas se relacionam com vídeo e foto, e infográficos. Infográficos são gráficos, não é? Essa é a minha empresa, STO200. Querem saber o que significa isso? Eu queria montar uma empresa de vídeos empresariais, para comunicação empresarial. E eu pensei, precisa ser um nome simples, direto, e não um nome de... não é exatamente um nome de criatividade, eu quero um nome de objetividade. E eu estava na Alameda Santos, número 200, que era o meu primeiro escritório dessa empresa. Aí eu olhei para a placa e falei, é isso, STO200. Entenderam? Ou seja, eu já comecei a criar uma história da Avenida Paulista, da Alameda Santos, e as pessoas me reconhecerem como uma pessoa do mundo extremamente corporativo, urbano e intenso ali, né? Ou seja, eu estou na Alameda Santos 200, né? Então isso já traz para mim uma história. Eu falei, é isso, é simples e para mim é objetivo. Essas são as linguagens que saem na empresa. O que nós temos, que nós fazemos? Nós criamos os vídeos, os textos, analisamos todo o material da empresa e criamos uma proposta de direcionamento para ela. Existe um pacote que a gente junta com isso aqui, olha, isso aqui é extremamente inovador. É uma empresa que começou no Brasil, aí nós fizemos uma parceria com eles, nós somos os fornecedores de vídeo, porque eles já distribuem PDF e foto. Nós fazemos a parte de vídeo para a empresa, essa empresa, PA Newswire. É uma empresa de distribuição de releases para os jornais e revistas. Então, em 40 minutos, o seu release de imprensa, ele está no Brasil inteiro distribuído conforme o mapa da sua segmentação, com algumas publicações imediatas, que eles têm acordos. Você sai na UOL, sai no Exame, sai Yahoo, e uma série de canais de publicação que são imediatos. É além da assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa é algo já dos anos 90. Assim. Hoje em dia é outro mundo. Isso aqui é uma publicação robótica. Ela dispara PDFs para os editores das revistas. E alguns são imediatos com publicação. Ah, legal, eu apareço lá e aí? Aí você pega a sua página lá, revista Exame, aí você publica na sua rede social. Aí todo mundo fala, porra, o cara apareceu na Exame e eu não consigo pôr nem no site. Entendeu? Você já põe lá e fala assim, gente, mais uma publicação. Gente, olha o que estão falando de nós. A gente está na Exame, estamos isso. Aí você entra num campo que você fala, opa, eu não sou qualquer um, a responsabilidade bateu. Entendeu? É aí que é o negócio. Você sente... novos clientes, legal. Publicações digitais instantâneas, monitoração dos relatórios, do que foi publicado, os links e tudo isso, para você ter sua coleção de links. Isso te dá um alto nível de reputação e informação da sua história no mercado. Ela penetra e vai longe, tem gente distante falando da sua história. Porque a sua história existe, ela acontece,
tem pessoas, é um assunto que vai ser desenvolvido. Acho que é por aí, gente. Deixa eu ver se tem mais uma tela. Eu acho que tem uma tela, que é uma tela assim, avançada, conhecimentos avançados, que é a palavra reputação, que muita gente comenta, tal, mas ó, querem ver essa tela? Sim, né? Querem ver essa tela? Essa tela. Isso aqui é fina flor, a coisa mais refinada que existe na comunicação. Se você tem isso, você pode pensar em dormir um fim de semana tranquilo, porque isso te protege. Qualquer crise que exista de reclamação na sua empresa, eles vão falar, não, mas a sua empresa está trabalhando já há muito tempo dentro de uma maneira correta. O que está acontecendo é algo pontual. Se alguém coloca STO200 no Google, por exemplo, vai encontrar uma série de publicações, mas se tiver alguma reclamação, as pessoas vão falar, não, alguém está reclamando, mas ele já tem uma história de bons trabalhos. É isso que te protege, a reputação te protege, ela protege a sua venda. Não, claro que eu vou comprar com ele, não tem problema, olha o tanto que eles já fizeram. Esse cara precisa ver direito o que aconteceu com ele, porque uma empresa como essa não faria isso. Entende? Com a palavra reputação é ouro, ouro. Ó, isso aqui, ó, reputation is everything in a world of business. Isso aqui é de um curso que eu fiz, terminei o ano passado, 2016, que é o Digital World, nessa universidade aqui, Austrália. Eu pensei, ué, o que essa universidade da Austrália sabe de reputação? Vocês conhecem aquelas marcas? Ripco, de roupas esportivas, Billabong, Outback, são marcas muito importantes. Eles trabalham muito com isso e desenvolveram um sistema na universidade de dar apoio para essas marcas, porque elas estão na mão de surfistas, gente jovem, que é um público muito instável. E aí eles criaram na Universidade de Curtin uma série de serviços e capacidade de medir a reputação, criar a reputação, desenvolver, deixar ela mais longa e proteger a reputação de uma empresa, de marcas, né? Então, esse é o campo aqui, é um campo muito especial, avançado e bacana. Aí eu queria terminar com um exemplo de uma história que é bem paulistana, uma história interessante. Alguns de vocês devam já conhecer a história de São Paulo. Na Avenida Paulista, em um determinado momento, tinha uma lanchonete, que era uma casa de sucos, que foi aberta num momento econômico e político-econômico mais ou menos parecido com o que a gente está vivendo hoje. Um engenheiro que foi demitido de uma empresa, engenheiro bem formado, tudo, e aí ele não tinha o que fazer, ele simplesmente abriu uma loja de sucos, casa de sucos, na Avenida Paulista. Era uma porta pequena assim, tamanho de um bar comum, e ele queria saber qual era o nome. Aí ele ligou para a esposa dele, já pensou no nome, não sei o quê, não. Aí ele perguntou, o que você está fazendo? Aí ela disse, eu estou assistindo o filme O Homem que Virou Suco, que é a história de um nordestino poeta que vem para São Paulo e fica batendo a cabeça por aqui. Aí a mulher dele falou para ele no telefone, por que você não põe um engenheiro que virou suco? Você é o próprio engenheiro aí que virou suco. Aí ele colocou uma placa imensa, letra desse tamanho. Engenheiro que virou suco, lá na Paulista, perto da Brigadeiro. O nome dele aqui, ó. O engenheiro que virou suco, Odil Garcês Filho, 47 anos, que nos anos 80 ficou desempregado e montou uma conhecida lanchonete na Avenida Paulista chamada O Engenheiro que Virou Suco. Desde o ano passado é comerciante de automóvel. Isso aqui já é de 98. Né? Ele montou isso em despedido em 82 da indústria mecânica, demissão em massa, governo
Já o Figueiredo estava saindo e o Sarney estava entrando. Ele que trabalhava, juntou o FGTS e suas economias e abriu a lanchonete. Aí aqui é ele conta. Tinha gente que entrava na lanchonete só para saber se eu era engenheiro mesmo. Ou seja, aqui ele colocou a história de vida dele, engenheiro que virou suco, e as pessoas entraram lá para saber se ele era engenheiro. Aí a matéria continua, tudo, ele fez outras coisas, né? A mulher dele trabalhava no Banco Itaú, ela falou que pediu dispensa um dia, ele falou, olha, a gente vai ter que servir refeições e vou precisar que você me ajude. Ela pediu para sair e ela falou que fez 70 refeições num dia, no primeiro dia de coisa. Que as pessoas estavam pedindo comida, almoço, né, PF, essas coisas. Ou seja, um caso aqui, ó, emblemático da história de cada um, é original, é possível, é interessante. O que mais que eu posso dizer a vocês agora? Deixa eu pensar. Porque... No caso aí, você fez um lifestyle para gerar uma empatia, né? Uma empatia do consumidor com a sua empresa, né? Com a sua história. Porque o produto, ele pode comprar, ele pode procurar. Hoje em dia você tem facilidade da buscas, né? Mas você fala assim, pô, pensa assim, a comida sempre é uma coisa legal. Você tem um restaurante que custa R$15 o prato. Aí você fala, pô, não, vou no de 12, que é mais barato. Você fala, pô, eu vou comer essa comida de 12, o negócio tá cheio de barata lá, não sei o quê. Não, eu vou no de 18, que aí eu já fico bem, tô tranquilo, tô vendo aqui que é legal. É isso. A questão do preço, a pessoa pode comprar o mais barato, mas ela só vai comprar se ela se convencer daquele mais barato. Você não vai comprar um negócio com a comida, você vai comprar só porque é mais barato. Você bate o olho lá e fala, vamos pra lá, vamos no outro restaurante ali. Você vai encontrando. O nosso business também é muito assim. Os clientes vêm, dão uma perguntada, pergunta para outro, tudo. Se você não tiver uma coisa para ele, olha, isso aqui é bacana, você está dentro de uma história de vida que vai te ajudar para muitas outras coisas. Você está integrado nisso, né? A história da vida do cliente passa por ali. Ou seja, ele quer um lugar solitário no restaurante, ele quer um lugar que ele vai encontrar muita gente. Então, esse lifestyle, né, do produto, essa atmosfera, tem que ser passada ou contada para o consumidor e para os públicos-alvo que a gente busca. Eu tenho percebido bastante que os comerciais, grandes empresas, eles têm abordado muito as pessoas nos comerciais. As velhinhas, porque acho que as pessoas elas não querem mais saber de comprar, elas querem saber de quem se importa com elas. Quando elas se conectam com a sua história, com o seu negócio, vende, você tem que saber a forma como você passa isso. Eu achei muito bacana esse negócio de reputação, porque as pessoas aqui vão fazer um vídeo, tudo bem, vende, não é isso. Tem que saber o que você vai contar, se você se conectar com o que você está falando. Senão, não vai adiantar não. Aí você acaba com a sua reputação. Exatamente. Isso é super importante no dia de hoje, porque a notícia corre rápido. Tem muitos casos de empresas que tomaram uma decisão que a reputação foi para cima e outras que... Tem um caso que uma diretora de empresa publicou um negócio no Twitter e viajou de Nova York para a África do Sul. Uma viagem longa de avião, tudo. Quando ela chegou na África do Sul, ela estava demitida, arrasada, tudo. Porque ela escreveu um negócio que deixou dúvidas, a notícia correu e passou a madrugada toda no Twitter publicando. São casos assim extremos, né? Mas no dia a dia você publica um negócio e você fala, o que ele está publicando? Negócio de cachorro, mas ele não é de restaurante. Fica pondo o cachorro, abraçando o cachorro. Não vou querer ir no restaurante dele. Pô, o cara fica abraçando o cachorro. Entende? Como tudo é muito sensível, então só quem tem experiência com imagem, com informação, olho, assim, vai conseguir absorver e dizer para o cotidiano de quem está envolvido no negócio, dizer assim, olha, não faça isso, faça isso. Ou melhor, isso que você fez a primeira vez é ótimo, vamos melhorar isso, vamos vender por aí. Entende? Como consultor de comunicação é essencial. Legal, gente. Mais alguma coisa? Mudou o ambiente de vocês?
Ah, ia falar um negócio. Se vocês quiserem essa palestra, esse conteúdo aqui, eu mando para vocês, se vocês me mandarem um e-mail. Deixa eu achar. Esse. Ah, maravilha. Isso que eu queria lembrar, eu estava querendo lembrar. Feliz Ano Novo, gente! Ao sucesso! Obrigado, obrigado.